Então nessa noite eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração. Eu vou dar um início a uma série de mensagens. E eu queria compartilhar hoje para vocês. Você que nos visita, seja bem-vindo. Eu quero falar hoje sobre maturidade espiritual. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Romanos 8, 14 a 17. Romanos 8, 14 a 17. Quem encontrou diz amém. A palavra do Senhor diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Então, eu queria compartilhar hoje sobre maturidade. E quando eu estava lendo sobre esse texto da palavra do Senhor que está em Romanos, se nós formos buscarmos no original, essa palavra filho significa huios, que significa filhos legítimos, filhos maduros. Então, nessa noite eu queria começar compartilhando sobre uma maturidade que Deus quer gerar nos seus filhos nesse tempo. E nós estamos nesse propósito de Deus nos tornar maduros. Um dia eu estava orando, há uns 10 dias atrás, orando em casa, e aí eu cheguei e falei para minha esposa: amor, Deus me deu uma palavra. Se fala tanto de maturidade nesse tempo, se fala tanto de, que nós precisamos ser um povo mais maduro, que nós precisamos ser pessoas mais maduras, mas sabe de uma coisa? O que eu mais vejo nesse tempo são homens que ainda são meninos e mulheres que ainda são crianças, meninas. Diga misericórdia. Então o Senhor, o Espírito de Deus, e eu sei que Deus está nos colocando em uma nova estação, e eu sei que Deus está querendo gerar em nós uma maturidade de filhos, filhos legítimos, e a expressão desse nome Ruio significa filhos legítimos, filhos que se parecem com o seu pai, filhos que facilmente eles vão ser identificados na rua como os filhos, como pessoas que parecem com o seu pai, com o seu Senhor. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, se nós somos guiados de fato pelo Espírito, o Espírito repousou sobre nós, o Espírito de adoção repousou sobre nós, agora nós podemos entrar no Santo do Santo, e agora eu posso chamar ele de Pai, Abba Pai, Paizinho. A palavra Abba Pai significa papai, paizinho, é uma expressão. Então, o Senhor, Ele tem nos levado a um nível de maturidade. Quem crê nisso aqui nesse lugar? O Senhor tem nos levado a um nível de uma igreja madura. E quando eu falo de maturidade, irmão, eu não falo de ser carrasco. Eu não falo de ser uma pessoa engessada. Eu não falo de ser uma pessoa... Não, mas agora eu sou madura. Alguém já viu alguém falando isso? Esse negócio do mover do Espírito não combina comigo, porque agora eu sou maduro. Alguém já ouviu essa expressão? Cair no chão, não, que é isso, agora eu sou maduro. E tem uma expressão boa que eu gosto de dizer, que o Senhor, Ele nos compara, como um homem um dia disse assim: quem gosta de mamão verde aqui? Alguém gosta de mamão verde? Levanta a mão quem gosta de mamão verde. Alguém gosta aqui? Verde. Eu ainda não achei ninguém que diga que mamão verde é bom. Mamão de vez, já começa a preparar para fazer um doce. Mas mamão maduro demais não presta. Alguém gosta de mamão maduro demais?
Você pega ele afunda. Então, uma das expressões que o Senhor, ele quer nos fazer mamões maduros, que é bom para comer, normal, na maturidade normal. Então Deus, Ele quer nos levar como igreja, como juventude, como moças, como rapazes, pessoas maduras. Pessoas maduras, pessoas que, sabe, eu vejo hoje, sabe, muita gente na igreja, muitas pessoas da igreja que caminhando como crianças. E o apóstolo Paulo, ele diz isso em 1 Coríntios 13, 11, abre aí a tua Bíblia. 1 Coríntios 13, 11, quem encontrou aí? 1 Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Amém? Então, a gente precisa ter esse start na nossa vida. Quando eu era menino, irmãos, eu pensava como menino, eu agia como menino, eu sentia como menino. Eu atendo alguns casais aqui. Quem é casado aqui? Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Eu atendo algumas pessoas, sabe? E aí eu digo, tem hora que eu olho para o cara assim, eu falo, rapaz, tu está se trocando com teu filho. Tu está se trocando com teu filho. Rapaz, tu é um homem, moço, tu está se trocando com o menino. Porque algumas pessoas, elas podem até namorar, elas podem até casar, elas podem até ganhar rios de dinheiro, e nem tudo isso se tornar uma pessoa madura. Então o Senhor está nos levando a um lugar de maturidade. E uma das primeiras coisas que eu aconselho um casal, quem participou de um pré-nupcial comigo, eu vou dizer, olha, se prepare que o primeiro ano é um ano de adaptação, é um ano da comunicação, é um ano, sabe, do dinheiro, é um ano de tudo. E se prepare para não ter um filho nesse primeiro ano. Quem já fez pré-nupcial comigo aqui? Alguém lembrou aí? Se prepare. Sabe por quê? Porque se você não se tornou um homem maduro, você vai chegar em casa, você vai olhar sua mulher cansada, talvez com um pesozinho a mais, com cheiro de leite, e você vai estar com ciúmes de uma criança, porque a criança está tomando toda a sua atenção, que era da mulher. Sim ou não? Sim ou não? Então, olha aqui, Deus está nos levando, juventude, para um nível de maturidade. E Deus está nos empurrando para esse nível de maturidade. Sabe, eu vejo muitas pessoas com o espírito desse século, que é o espírito do mimimi. Pessoas que elas não conseguem, nunca conseguiram ouvir não em casa. Quando ela chega na igreja, que ela escuta o não do pastor, o mundo dela cai. O meu mundo caiu. Se frustram, se desanimam, sabe, acaba o mundo dela. Ah, o pastor não fez, aí eu vou procurar outra igreja, eu vou procurar outro líder, eu vou procurar outra liderança, porque aquilo que o pastor, eu esperava do pastor, e eu fiz uma pesquisa, quase todas as pessoas que estão fora daqui, que um dia foram daqui ou de qualquer outra igreja, eles saíram por causa de relacionamentos frustrados. E a pergunta que eu tenho, o que Jesus tem a ver com isso? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, o que Jesus tem a ver com isso? Pergunte aí, o que Jesus tem a ver com isso, meu irmão? Então, quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino, sabe? E nós temos que deixar, sabe, o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, eu desejei ardentemente dar uma comida sólida para vocês, mas vocês são meninos, por isso que eu estou dando leitinho na mamadeira para vocês. Isso é forte, irmão. Isso é forte.
Porque nós somos uma igreja e nós precisamos ser uma igreja de filhos maduros, sabe? O teu espírito precisa ser um espírito de criança na presença de Deus. Que a Bíblia diz que nós temos que ter um coração como criança. Nós temos que ser como crianças na presença dele. Mas sabe de uma coisa? Diante das circunstâncias, diante dos momentos, diante das lutas, nós precisamos de ter maturidade para suportar as crises que nós vamos enfrentar. E nós vamos enfrentar, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci. E sabe de uma coisa? Sabe como é que nós vamos vencer? Tendo essa maturidade, porque a Bíblia diz que a perseverança em nós gera maturidade. Gera maturidade. Então nessa noite eu quero compartilhar um pouco dessa palavra para mim e para você. Nós temos uma geração que se fere por tudo. Você já prestou atenção? Por tudo, por tudo. Umas pessoas que andam comigo sabem que quando acontece um negócio, eu falo, meu filho, deixa fluir. Pastor, eu não sei o que. Deixa fluir, meu filho. Vamos continuar caminhando, Cleito. Vamos continuar caminhando. Porque maturidade gera isso em nós, amém? Gera isso em nós. Deixa as coisas de meninos. Efésios 4,14 é um texto que eu amo, que ele diz assim, o apóstolo dizendo, olha, o nosso desejo é que vocês não sejam como crianças. Como crianças. Aí ele vai dizendo assim, olha, jogado para um lado e para o outro. Com qualquer vento. Qualquer vento que bate em você, você vai. Então ele diz, olha, que você seja maduro, que você não seja como criança, que qualquer vento que bate, o vento de tristeza, vento de decepção, vento de frustração, vento de angústia, vento me disse não, vento de, as coisas não saíram como eu queria. Lá em casa está uma confusão, pastor, e eu passo o dia fora de casa porque eu não gosto de estar dentro de casa, porque é só briga. Então, o que acontece? Deus está nos levando a um nível de maturidade, e quando eu falo, eu não estou falando só para casais, eu falo para você também, que sabe que vai sofrer, vai passar por tentação, ok? Você vai passar por tentação, vai vir tentação sobre a sua vida, que você vai ficar assim, meu Deus, eu estou sendo tentado, e a maturidade vai fazer com que você não caia, porque você vai estar em pé, porque você é um filho, e se você é um filho, você é guiado pelo Espírito de Deus, filho. Pode glorificar Jesus aqui, meu irmão. Então, nessa noite, eu sempre falo isso. Sabe o que eu sinto algumas vezes? Que alguns filhos se tornaram como os filhos de Eli. Eli se tornou insensível. Os filhos começaram a brincar na casa, no templo. Eles mexiam na gordura do sacrifício. Eles roubavam o sacrifício. Então, eles viviam na porta da entrada do templo. E eles faziam tudo de todas as formas. Eli era um sacerdote. 1 Samuel 3, 2, 3, 4. E aí, o sacerdote, ele era responsável ali pela arca, pela presença de Deus, porque a presença de Deus habitava naquela arca. Mas só que eles começaram, vamos atualizar agora para a nossa era. Eles estavam se prostituindo na casa, eles estavam brincando, eles estavam insensíveis, eles não eram maduros o suficiente para reconhecer que a presença de Deus era tudo que eles tinham. E sabe de uma coisa? Eles não se arrependeram. A destruição veio sobre a casa de Eli. E quando a arca foi tomada, sabe o que aconteceu? Ele caiu de uma cadeira de balanço, quebrou o pescoço e morreu. Sabe por quê? Porque os filhos não eram maduros. Quantos aqui são guiados pelo Espírito? Quantos aqui são filhos, irmão? Levanta a mão, quem aqui é filho? Então, se você é filho, você é guiado pelo Espírito. Mas aí eu te pergunto uma coisa. É o Espírito de Deus que está te levando para a matança? Sim ou não?
É o Espírito de Deus que está te levando para o pecado? É o Filho de Deus que está te levando, desculpa a expressão, para o matadouro? Então você não está sendo guiado pelo Espírito, você está sendo guiado pela carne. Porque a palavra do Senhor diz aqui em Romanos, que se nós somos guiados pelo Espírito, somos filhos. Filhos maduros são guiados pelo Espírito. E o Espírito de Deus que repousa sobre nós, ele não é um Espírito que vai nos escravizar novamente. Ele vai nos trazer liberdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa, a verdade se chama Jesus Cristo. E quanto mais eu conheço Ele, mais livre eu me torno. Mais livre eu me torno. Então o desejo de Deus é nos tornar filhos maduros. Hebreus 6, versículo de 1 a 3. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, diga, para a maturidade. Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então o desejo de Deus para mim e para você, que está aqui hoje, é de nos formar, de nos gerar, de nos tornar filhos maduros. Filhos que não se ofendem facilmente. Filhos que não se ofendem por qualquer besteira. Filhos que não se ofendem porque alguma coisa você sentiu que era para você ou que não era para você. Filhos maduros estão diante do Pai e Ele sabe a sua identidade. Ele sabe. Colossenses 4:12. Colossenses 4:12 diz: Epáfras, que é um de vocês e é servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então nessa noite, eu quero ser esse guerreirinho aqui, dizendo para vocês, olha, o meu desejo é que eu estou enviando agora, eu sou essa saudação, eu sou essa carta para vocês, despertando vocês, para que a maturidade de Deus esteja sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, e sabe, e dizendo, olha, continue a caminhar com maturidade, batalhando pela fé que vocês têm, sabe, para que a maturidade alcance o coração de vocês, e que vocês sejam plenamente convictos daquilo que o Senhor os chamou. Convictos e firmes, continuem firmes com toda a vontade de Deus. Quantos aqui sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida? Alguém aqui? Quantos aqui sabem a vontade de Deus para a sua vida, irmão? Romanos 12, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. E a oração que eu tenho para a minha vida nesse tempo, e a oração que eu quero que nós vamos orar aqui daqui a pouco sobre isso. O meu desejo é que o Senhor nos torne uma igreja madura, convicta, firme no propósito do Senhor nessa cidade. Você já viu uma pessoa que não é convicta? As pessoas confundem convicção algumas vezes com orgulho. Rapaz, aquele cabelo é orgulhoso. Não, meu irmão, eu sou convicto. Eu sou convicto do meu chamado. Eu sou convicto de quem eu sou em Deus. Eu sou convicto, eu falei esses dias, sabe? Tem pessoas que se falar 10 vezes sobre paternidade, 10 vezes ele vai se emocionar e chorar e dizer assim, será que eu sou filho? Mas os convictos, eles sabem que são filhos.
Doa o que doer, eu sou filho, eu fui adotado por Ele, o Espírito dele repousa sobre mim, agora eu posso clamar Abba Pai e nada rouba, sabe? Tem hora que o inimigo vai querer gerar, sabe, dúvida, vai querer gerar, isso é normal, mas sabe de uma coisa? Homens e mulheres convictos, sabem quem são em Deus, qual é a sua identidade, qual é o seu papel, e a maturidade está sobre eles, e eles cumprem o propósito de Deus nas suas vidas. Então o desejo de Deus é de nos tornar uma igreja madura, deixando as coisas de meninos. Olha, e sabe, nós estamos estudando essa geração, né? Geração milênio, né? É milênio o nome. Agora como é cringe, como é que é? Como? Geração Z. Geração Z, essa geração nova. E além dessa geração de ter tudo isso, de tecnologia, de avanço, de tudo, mas é uma geração, como dizem, uma geração muito sensível. É uma geração muito, desculpe a expressão, mas pele de ovo. Então o desejo de Deus hoje é gerar em nós uma igreja madura. Eu estava conversando com os adolescentes ontem na chácara, e nós estávamos um grupo assim reunido, e eu estava falando assim, e aí eu comecei a contar algumas histórias nossas de sofrimento, quando eu me converti, há um pouquinho de tempo atrás, eu não vou dizer, senão você vai dizer que eu sou velho. Sabe, e eu falando para eles, cara, a gente já passou por isso, a gente já foi expulso de chácara, de igreja. Um dia nós fomos para uma chácara da cidade aqui, e os jovens nos chamaram, sabe, não é pastor, né? Falou, tem como a gente orar junto na chácara, porque nós temos vontade de receber o Espírito. Vamos. E nós fomos para essa chácara. Nós começamos a orar. Quando foi mais ou menos umas 11 horas da noite, começaram a falar em língua, o nego cair no chão, na areia, e confusão grande. No outro dia o pastor chegou na chácara. Eles eram uma igreja tradicional. E sabe de uma coisa? O pastor da igreja chegou para nós e disse, eu quero fazer um convite para vocês se retirarem da nossa igreja. Da nossa chácara. Sabe como é que nós saímos daquele dia, irmão? Eu não vou dizer, eu não vou dizer onde é a chácara, senão você vai deduzir. Mas nós andamos mais ou menos uns 6 quilômetros a pé, para pegar um ônibus da chácara para o local. Mas sabe como, no sol quente, mas nós estávamos nos sentindo, sabe como? Como os mártires da nossa geração. Sabe por quê? Porque nós fomos expulsos por causa de uma causa, por causa do Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Hoje, a nossa geração, ela é uma geração que ela está muito frágil, ela não se acostumou com a dor. Eu não estou dizendo que você tem que sofrer, que você tem que morrer sofrendo. Mas sabe de uma coisa? Nós não somos uma geração acostumada com a dor. Quando a dor chega, quando a tempestade chega, a primeira coisa que nós queremos fazer é pular do barco. É dentro do casamento. É dentro da criação dos filhos. É dentro de um emprego. É dentro de qualquer lugar. Quando a pressão aperta. Sabe de uma coisa? Nós pulamos do barco. Por isso que o índice de divórcio, o índice de traição aumenta cada vez mais. Sabe por quê? Porque quando o negócio aperta no casamento, pastor, o negócio não está dando certo lá em casa. Pessoas que quando chegam para mim, eu estou falando de mim aqui agora. O último pré-nupcial que eu fiz foi do Parrê. Pastor, eu queria marcar um pré-nupcial com o senhor. Eu falei, minha filha, não posso agora, porque eu tenho esse mês eu estou todo com compromisso, só o mês que vem. Mas eu não tenho, é no meu tempo, porque eu não posso trabalhar, eu estou trabalhando, eu não tenho tempo, e eu falei, eu estou vagabundando, né?
E sabe o que acontece? Nos outros dias eu vi o stories, parece que era uma indireta para mim, o story. O story da amada parece que era um direct para mim, assim, ó, toma pastor. E eu falei, está perdoado em nome de Jesus. Porque a nossa geração é uma geração rasa. Se fala tanto de maturidade. Olha aqui para mim. O Senhor está querendo nos subir de nível para um nível de maturidade maior. Eu fui em uma igreja que visitar algumas pessoas e alguém chegou para mim e disse, pastor, eu perguntei, cadê fulano de tal, que eu conheço, nunca mais vi aqui na igreja. Não está vindo mais na igreja. Eu falei, ô gente, o que foi que aconteceu? Ele não estava vindo mais na igreja porque na pandemia o esposo dele adoeceu e ele foi na casa do pastor, para o pastor ir lá no hospital orar por ele, de Covid. Eu falei, ai feliz. Não, eu não estou acreditando que ele está dizendo isso. Tá, pastor, ele está dizendo que ele não for, ela não vai mais na igreja, porque o dia que ela precisou do pastor, para o pastor ir lá no hospital, porque o marido dela estava com Covid, e o pastor não foi, porque o pastor estava com medo de ir no hospital por causa do Covid. Olha aqui para mim. A gente fala muito sobre o quê? Empatia, né? As pessoas têm empatia com todo mundo, só não tem com o pastor. Mas o Senhor está nos levando a um nível de maturidade. E a pessoa parou de andar na igreja, Cleito, por causa do pastor. Eu falei, misericórdia. Primeiro, a pessoa está errada, porque se não é para ninguém visitar ninguém, imagina o pastor aí no hospital. A nossa pastora aí que tem uns 50 anjos protegendo ela no socorrão. Pastora Jesus, a gente ora todo dia por ela, para os anjos que estão à nossa disposição, se tiver uns 1000, botar uns 1000 para ela, só num dia. Porque ela sai rasgando dentro desses hospitais aí de todo jeito. Mas sabe de uma coisa? O Senhor quer nos levar a um nível de maturidade maior. Amém? Amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então o Espírito de Deus está falando isso nesse tempo para mim. E como igreja nós vamos subir esse nível de maturidade nesse tempo. Homens e mulheres convictos e maduros naquilo que o Senhor chamou. Homens maduros e mulheres maduras. Uma das características de Isaías, quando fala de Jesus Cristo, ele vai dizendo assim, e o Filho se nos deu. E o governo estava sobre os seus ombros. Então Jesus, ele teve um estágio de menino para filho, de filho para profeta. Então, Jesus Cristo, cresceu em maturidade, e a Bíblia diz que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Então, Deus está derramando uma maturidade na sua igreja, para crescer diante dele e diante dos homens lá fora, de ser uma igreja madura, de ser homens maduros, de ser mulheres maduras, de reconhecer a sua dependência no Senhor, de reconhecer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, e de fazer a sua vontade aqui, homens e mulheres maduras para cumprir o propósito do Senhor. Maturidade. E sabe qual é o meu desejo hoje? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor nos sonda e nos conhece. Fique em pé. E a pergunta hoje, o Espírito de Deus está aqui. Quem crê que o Espírito de Deus está aqui, irmão? O Espírito de Deus está aqui. E ele sonda, e ele esquadrinha, e ele sabe o mais secreto do meu coração. Ele sabe aquilo que mais está em meu coração nesse tempo. Ele sabe até a palavra que eu já quero pronunciar. Imagine o nível de maturidade do meu coração. Então nessa noite, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. E o meu desejo é que ele nos sonde. E olhe para dentro de nós nessa noite. E olhe o nosso coração.
e ver se há algum caminho de imaturidade e arranque de dentro de nós e nos forjem como homens e mulheres maduros nesse tempo. Maturidade não tem a ver o nível de conhecimento que você tem. Maturidade não tem a ver simplesmente o nível de tempo de crente que você tem. Maturidade não tem a ver simplesmente com os anos de casamento que você tem. Maturidade tem a ver com o nível de profundidade que você tem em Deus. E eu te pergunto hoje, qual o nível da sua profundidade? O apóstolo orando pela igreja de Éfeso, ele diz, olha, eu oro para que com todos os santos você possa compreender o amor do Senhor em altura, em largura e em profundidade. E nessa noite, qual o nível de maturidade? Para que o Senhor nos suba de nível hoje, em uma estatura de varão perfeito. Nós sabemos que só existe um, Jesus Cristo. Só existe um varão perfeito. Mas essa noite, o desejo de Deus é que eu e você possamos abandonar as coisas de menino. Comece a orar. Comece a orar. Pergunte ao Senhor o que Ele deseja arrancar da sua vida. O Senhor sabe o que é manipulação dentro de nós. O Senhor sabe o que é mimo, o que é mimimi dentro de nós. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o meu levantar. Ainda que a palavra, ainda nem pronunciei, Ele conhece. Se eu colocar a minha cama no mais alto, Ele vai estar. Se eu colocar nas profundezas do mar, Ele vai estar. Se eu subir pelas asas da alvorada, Ele vai estar. Porque Ele nos sonda e nos conhece. E o desejo de Deus hoje é que nós possamos deixar as coisas de menino.